A paz, povo de Deus, tudo bem com vocês? Então, nós iremos tratar nesse vídeo alguns pontos específicos de melhoria para a voz individual, que com certeza trarão benefícios para a voz grupal, né, que é o que a gente canta, para a voz coletiva. A primeira coisa que a gente precisa saber, tá? Eu já deixo avisado que esse vídeo é um pouco longo, mas eu quero que você assista até o final porque eu tenho certeza que vai somar para a sua qualidade vocal. Não vou entrar em muitos detalhes de exemplos, de modelos, para que o vídeo justamente não fique grande, tão grande, mas dessa forma eu darei o caminho com pontos principais que eu listei e acho importante compartilhar com vocês, e vocês vão atrás desses exercícios, dessas atividades, entender um pouquinho mais cada ponto, para que vocês também possam melhorar, né, e não receber apenas o conteúdo e não estudar e tudo mais. Vocês precisam ir atrás dessas informações e de exercícios, de exemplos, coisas que vão somar dentro desse norte que vocês receberão dentro desse vídeo, certo? Primeira coisa, nós temos a fisiologia da voz. O trato vocal, ele é exatamente o que sai, o que você tem de voz, né? O seu timbre, o que é maleável, aquilo que você está expressando aqui. Isso é trato vocal, certo? E a gente vai pegar toda essa parte vocal do que é o trato vocal, aquilo que a gente emite, e vai entender um pouquinho mais sobre a ressonância. A ressonância, a gente tem 3 pontos que é importante saber, que é a energia, que é o ar que sai lá de dentro, né? De dentro de você, do pulmão e tudo mais, e vai aqui até as cordas vocais. São 3 pontos. Então, até aqui é a energia, certo? As pregas vocais, que ficam exatamente aqui, ó. Quando você fala, você percebe que fica mexendo aqui, ó. Elas ficam exatamente aqui atrás sendo protegidas. Depois vocês assistem um videozinho aí, como eu falei, vocês vão atrás da informação, né? Ela é chamada de fonte. E o filtro é justamente essa parte que emite o som. Então a gente tem a nasofaringe, porque é a parte do nariz, certo? Orofaringe, que é a parte da boca, e a parte do palato, que é o céu da boca, né? Esse que a gente chama do famoso céu da boca, da língua. Você percebe que na ressonância, a ressonância é exatamente o que sai. Ó, tá saindo, certo? Um som. O som vem lá de dentro, como eu falei, passa pelas as cordas vocais e é emitido. Ele pode sair pelo nariz, pode sair pela boca, pelo palato mole, como eu falo para vocês, né? Aquela voz de ovo. Isso é o que nós iremos trabalhar, exatamente o trato vocal. Porque nós estamos cantando muito nariz, ou muito boca, ou muito garganta. Finalização gritada. Nós estamos com muita deficiência nesse sentido. Então vocês precisam, né, e nós precisamos, porque eu continuo estudando, entender como tratar a voz para ela sair perfeitamente num som bonito e agradável. Isso é treinamento. Então nós já entendemos de como sai o som e por onde ele passa, e é essa região que nós temos que trabalhar muito, que é pra gente tirar a voz de nariz, tirar a voz de garganta, ficar a voz esgoelada, aprender, tá? Como tirar a nossa voz agora de outra forma, pelos registros vocais, tá? Porque a voz, como ela vem lá de dentro, ela pode sair por registro de peito, ela pode sair por registro de cabeça. Peito é a parte que eu fico gritado. Registro de cabeça. Eu vou fazer a mesma voz, só que mesma voz. E voz de falsete é um outro registro vocal. Prestem atenção. Registro vocal.
já significa que é uma voz falsa, falsete, voz falsa, que não é a sua voz, certo? Terminações de música a gente consegue alcançar tons maravilhosos, mas a gente depende muito da voz de cabeça. Ela não pode ir de voz de peito, porque senão fica esgoelada. Esgoelado. E a voz de cabeça tá exatamente para isso, ó. A gente faz essa voz perfeitamente sem ficar esgoelado. A gente alcança até tons maiores, tá? Treinem bastante essa mudança de voz de peito, voz de cabeça e a voz do falsete. Porque a gente tem uma voz mix também, que ela é considerada a voz que ela passa, ela não é peito, ela não é cabeça, ela é uma voz que passa mais pelo nariz, mais pelo nariz. Mas essa voz, ela é uma voz que tem que ser bem trabalhada para ficar bonito, tá bom? Ela não é uma voz qualquer. Então a gente precisa trabalhar essas partes, tá? Para a gente não ter deficiência, a gente ter uma sonorização bonita, a gente ter postura de voz, porque, por exemplo, quando você está ministrando, você precisa ter presença. E se você tiver cantando muito falsete, se você não tiver essa maleabilidade, tem momento que tem que usar a voz de peito, sim, tem momento que tem que usar a voz de cabeça, sim, tem momento que tem que usar a voz mix, sim, tem momento que tem que usar o falsete, sim, mas o falsete ela é mais usado em momentos de músicas lentas, calmas, para você ir lá e chegar naquela parte bonita da música, fazer as pessoas se emocionarem e tudo mais. Agora, quando a gente está lá em cima, na música, vitorioso és, não tem como eu cantar, vitorioso és, na tempestade está, porque não cabe falsete nessa música. É voz de peito e voz de cabeça mesmo. É rasgado lá em cima. E a gente está errando muito. Tem momento que a gente está usando falsete que não é para usar. Falsete não é para ser usado em qualquer momento, porque não é bonito. Tem que trocar pela voz de peito para ficar uma voz alta, bonita e também suave quando for necessário, tá bom? Eu preciso que vocês estudem também sobre voz plena. Voz plena é exatamente a voz que você usa bastante palato mole, né? Que você vai falar com o ovo na boca. E nesse momento é que a sua voz vai ficar mais bonita, certo? Então, a voz plena, ela auxilia para você encaixar as divisões de vozes que fica bem bonito. Porque se todo mundo fizer a voz plena, concordam que a voz vai ficar mais completa? As vozes vão ficar mais completas em grupo, né? Intergrupal. Então a gente precisa usar, tá bom? Preciso que vocês se esforcem. E o nosso penúltimo ponto é sobre os ornamentos vocais, tá? A gente precisa estudar ornamento vocal. Por quê? Ornamento é o que vai deixar o seu canto individual bonito. E quando você for cantar em grupo, vai ficar mais bonito ainda. Então vamos lá. Preciso que vocês estudem portamento, pesquisem o que é portamento, mas ela é usada no início de frase, geralmente é um abrir e fechar de notas. Tipo assim, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Entenderam? Seguem pesquisando. Glissando. Ela é o deslizar da nota para outra nota, segurando a nota em subidas devagar. Aí vamos lá. Lembram que o portamento é indo e voltando. O glissando é queremos o teu nome engrandecer. E vai crescendo. Eu não fui feliz nesse exemplo que eu fiz, mas deixa eu pegar um hino aqui mais. Vitorioso és. Viu a abertura? És. Na tempestade está. Teu nome infalível é. Certo? Terminações, ó, abertas.
bonitas, mas não é gritadas. Não. Voz de ovo, tá vendo? Os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é. Eu ainda estou ruim da voz, tá? Mas é só um exemplo, eu tenho que gravar para vocês poderem treinar em casa. Nós temos o Fry. Fry é aquele, sabe aqueles arrotinhos que até a Fernanda Brum faz? Vamos pegar uma música aqui. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade... Não, esse não coube. Mas grande é o Senhor. Claro que eu tô fazendo exagerado para vocês entenderem, mas isso é coisa que vocês vão fazendo bem suave. Vão treinando em casa. Pesquisem o Fry aí na internet, Fry F-R-Y, para vocês poderem fazer. Eu chamei de arrotinho, tá? Quando eu fui aprender na aula, eu anotei como arrotinho para eu poder não esquecer os arrotinhos no início da frase, mas não tratem ele como isso, tá? Vocês entenderam como é que ele é o início dele. Nós temos o tritado. Eu confesso para vocês que o tritado eu ainda estou aprendendo, mas eu quero compartilhar com vocês para vocês pesquisarem. O iodel eu não estou aprendendo, eu estou apanhando. Então, eu quero também que vocês aprendam o tritado e o iodel, porque o iodel o que a professora passou pra gente é o que a Shakira faz, aquelas cortadas. Cortada que ela dá na música. Música country, umas cortadas assim muito doidas. O tritado, ele já é um vai e vem de notas. Grande, grande, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Entende? Mas é rápido. Muito digno de louvor. Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Certo? Só um exemplo, como eu falei, tritado e iodel eu não domino, eu estou buscando dominar para poder deixar minhas músicas bonitas. E nós temos apogiatura. Apogiatura a gente já faz rotineiramente. É só mudar o sentido da música, tipo assim, o sentido das finalizações. Vamos pegar uma música que a gente faria uma terminação. Em espírito, em verdade. A gente, por exemplo, que eu quero mudar. Em espírito, em verdade, te adoramos. O certo não era te adoramos, te adoramos, certo? Só que eu faria te adoramos, te adoramos. Ou seja, você vai mudar aquela terminação que seria uma terminação comum, te adoramos. Você vai descer ou você vai subir. É algo muito simples. Essa não tem dificuldade, né? Se a Sara assistir esse vídeo, ela vai ver que é só isso, né, Sara? Como a gente sempre fala no ensaio. Mas não tem dificuldade, desculpa até pela minha desafinação ali atrás, mas eu não vou pausar o vídeo, não vou cortar, para vocês verem que existe uma sequência, a gente precisa estudar. Estou fazendo diretão para vocês entenderem que eu estou me esforçando e que vocês também precisam se esforçar para a gente chegar numa sintonia, para a gente chegar num denominador comum e ficar todo mundo bem ali vocalmente, tá bom? A apogiatura, como eu falei, ela pode ser ascendente, eu não falei isso, mas eu falei que ela pode subir ou ela pode descer. Então significa que a sua terminação pode subir ou pode descer.
O ideal é que a gente nunca cante na mesmice, então a gente tem que aprender a se desafiar, tá bom? E a gente precisa também aprender a fazer melisma, mas isso não é tão obrigatório, porque tem gente que não se identifica com melisma, tá? Agora vamos, para a gente poder correr um pouquinho aqui com o vídeo, falar um pouquinho sobre os pontos do que eu falei ali sobre a fisiologia da voz. Às vezes, na hora que a gente vai emitir o som, aí que vem os problemas, vem a afinação. A gente tem muito problema de afinação. De todos nós precisamos melhorar as nossas afinações, tá? Tem exercícios na internet que ajudam afinações. Cantar as notas, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó. Ficar cantando isso em escala e agilizando isso faz com que vocês tenham a afinação boa, né? A gente precisa melhorar nossa afinação, tá? Dicção. A dicção é a forma com que a gente fala. E acaba que a gente fica cantando da mesma forma que a gente fala. Fica de nariz, né? Toda hora de nariz. A gente não pode cantar com a voz de nariz, certo? A gente precisa cantar com a nossa voz que foi preparada com esse trato vocal, né? A gente não canta da mesma forma com que a gente fala. Por isso que existem todas essas técnicas que eu falei para trás, que a gente precisa fazer para poder, na hora de cantar, não cantar da mesma forma com que a gente fala. Porque concordam que é ruim a gente falar de um jeito, falar, às vezes a gente não tem um trato na hora de falar, e na hora de cantar, se a gente fizer a mesma coisa, fica feio, né? Então a gente precisa desenvolver isso na gente, tá bom? Então eu peço para que vocês melhorem a dicção com exercícios de dicção. Existe um exercício que eu gosto. Eu tagarelarei, tu tagarelarás, ele tagarelará, nós tagarelaremos, eles tagarelarão. E aí você vai subindo de tom. Eu tagarelarei, tu tagarelarás, ele tagarelará, nós tagarelaremos, vós tagarelareis, eles tagarelarão. E aí vocês vão subindo e já vão treinando a respiração. Nunca respirem de peito, tá, pessoal? Não, sempre vai com a voz, com o diafragma. Então pesquisem isso na internet também, tá? Respiração de diafragma, eu já faço isso natural. Eu não canto com respiração de peito. Então vocês já estudem isso para melhorar de vocês. Voz de peito nós falamos, voz de cabeça também. O falsete, as nossas terminações, depois que nós fizermos todos esses exercícios que nós falamos atrás, vão melhorar as terminações de frase, as finalizações, o canto em grupo, porque nós estamos bem deficientes ainda. Estamos indo bem? Estamos melhorando, mas nós estamos bem deficientes, tá bom? Então a gente precisa melhorar. Nós já fazemos o básico, mas a gente não pode estagnar no básico. Nós precisamos dedicar a Deus o nosso melhor. E para nós dedicarmos o nosso melhor, nós precisamos nos qualificar naquilo que nós estamos fazendo, tá? Nós precisamos entender os ornamentos vocais que eu falei. E agora nós vamos para 3 pontos aqui antes de terminar. Não, tem o tempo da música, desculpa, tá faltando o tempo da música, que a gente precisa treinar com o... Esqueci o nome do aplicativo, gente. É o que marca o tempo, metrônomo, acho que é isso. Eu tenho baixado aqui, eu tenho ensaiado já com o meu, tá? Porque ele vai marcando o tempo da música e você vai cantando com aquele tempo e você nunca vai perder o tempo da música. Nós precisamos treinar com ele para melhorar o nosso tempo de música. Às vezes a gente está retardando muito os tempos ou a gente está acelerando muito o que não é para ser acelerado, tá bom? Então, é só usar o aplicativo, você vai ver que tem a batidinha. Geralmente a gente canta já fazendo isso, né? Ou fazendo com o pé, né? Quem tem aquela mania de ficar batendo com o pé, já é comum. Mas com o metrônomo, você bota lá ele na velocidade que você acha que é a música, bota a música para rodar, vai tentando achar a velocidade certa, depois desliga a música e bota só ele para rodar, que aí fica bom, tá bom? E você vai cantando em cima.
Aí agora eu vou só passar uma dica rapidinho aqui, antes de passar para outra parte. Desculpa, o vídeo vai ficar muito grande, mas assistam até o final, porque tem pontos aqui que você nem vai precisar pesquisar, que eu já estou dando o rumo certo, tá? Eu tinha colocado aqui, acabei perdendo, pessoal. Pra mim tá sendo ao vivo, né? Que eu não tô fazendo cortes no vídeo. Pra vocês não vai ser ao vivo, né? Mas vocês estão entendendo o que eu tô falando. O passo a passo para vocês ensaiarem as músicas em casa. Primeiro você tem que ouvir a música completa sem cantar, tá? Porque eu vi que a gente está tendo deficiência ao ensaiar as músicas em casa. A gente tem que ouvir a música sem cantar, tá? Ouve a música, bota o fone, ouve sem cantar, presta atenção em passo a passo, ouve uma, duas vezes. Na segunda vez, ouça só o playback com bastante atenção para você saber os toques e vai tentando ali ir por cima, né? Observa o ritmo da música, a tonalidade, as partes altas, as partes baixas. Depois você precisa sim marcar os lugares que você está com mais dificuldade na música para você poder ensaiar, para você poder pegar aquela parte e corrigir, tá? Depois que você fez isso, você ouve a música novamente com a letra e vai observando, né, e cantando ela. Pode cantar igual o cantor. O ideal é que a gente cante igual o cantor de primeira para a gente poder pegar os detalhes. Não adianta, pessoal, a gente não tem experiência suficiente para nos sentirmos os cantores. Ah, eu vou ouvir só uma vez, vou cantar do meu jeito. Não, porque nenhum de nós temos essa qualidade ainda suficiente. Então, ouça, cante igual o cantor, faz esse passo a passo que eu falei. Depois, aí você vem entrando, você vai ensaiar em casa, certo? Aí você vem entrando com seus ornamentos vocais. Aí você coloca o fry, coloca o portamento, coloca o glissando. E aí você vai fazendo o seu enfeite para a música não ficar naquela mesma sintoniazinha. Ela tem que crescer, ela tem que crescer, crescer, crescer. E depois tem que descer, suavizar. Existe um momento que a gente vai ter que emocionar, sim, porque nós estamos fazendo uma arte com a nossa voz, porque foi o dom que Deus nos deu. Então nós vamos ter que emocionar, vai ter momentos que a gente vai ter que fazer algo diferente, tá? A gente precisa entregar. E como eu falei, primeiro a gente tem que imitar o cantor, depois a gente faz do nosso jeito. Agora sobre a nossa apresentação, a gente precisa melhorar as nossas apresentações. Em qual sentido? Nós precisamos ter segurança ao chegar lá em cima do púlpito. Nós precisamos ter segurança, porque a segurança só se adquire com treinamento. Nós temos que estar seguro do que nós faremos, por isso que a gente tem que ensaiar em casa, que a gente tem que buscar em casa. Interagir com os irmãos que estão ali, até porque ninguém está lá por obrigação, cada um está lá porque quis estar. Então nós não temos que forçar eles a algo, nós temos que direcionar sim, mas nós temos que ser direcionados pelo Espírito Santo. Temos que anotar em casa, temos que nos preparar em casa, escrever o que a gente vai falar, o que a gente não vai falar, justamente para a gente não ficar perdido. E chegar lá na hora, a gente vai deixar o Espírito Santo agir, mas o Espírito Santo vai agir através da nossa preparação também, porque o Espírito Santo vai pegar alguém despreparado? Não. Se você não se preparar, o Espírito Santo não vai te usar. Infelizmente é isso. Você tem que se preparar para que o Espírito Santo pegue tudo aquilo que você estudou e age através disso e acrescente o que ele quer falar com a igreja. Agora, se você não tivesse preparado, tivesse chegado lá só do nada, sem ter tirado tempo para Deus, infelizmente, desculpa, mas você vai passar vergonha, né? Então, a forma com que segura o microfone, a gente canta com o microfone assim, tá, pessoal? Não sei se vocês estão vendo bem aí. A gente não canta com o microfone assim, tá? Assim o som tá saindo para lá e nem tá saindo bem. A gente precisa ter segurança ao escolher a forma com que a gente segura o microfone, tá? A forma é assim, retinho com a boca aqui para ele captar o som bem e a gente conseguir trabalhar essa movimentação do microfone nas partes mais, como posso dizer, que você vai soltar mais a voz, ó, vai tirando, as partes que você vai suavizar mais,
vai encostando mais. Desse jeito, tá? Não é assim, ok? Isso é errado. E no mais, o que nós temos para falar, certo, essa parte já foi. A gente tem para falar sobre só a afinação, né, que a gente precisa melhorar, a dicção que a gente já falou, a voz de cabeça. Agora sim, as ministrações, que é estudar em casa, é preparar um versículo, ler um capítulo da Bíblia. Gente, a sua vida com Deus. A ministração vai ser a sua vida com Deus. É o que você buscar de Deus que você vai ter a oferecer, né? Se você não conhecer, se você não conhece essa caneta, você vai falar da caneta? Não tem como. Se eu não soubesse que essa caneta tinha uma tampa, que essa caneta tem tinta, eu ia falar da caneta? Não, porque para mim ela sempre ia ser só isso daqui, ó, né? Então você precisa ler a Bíblia, você precisa orar, você precisa estar completo diante de Deus, ó. Porque aí sim você vai dar para ser usado, tá? E usado de verdade. Então, ore e leia a Bíblia para Deus te usar. Essa foi muito importante, né? E só para vocês entenderem um pouquinho melhor, é porque às vezes a gente fica com dúvida. As ministrações, elas não têm que ser feitas a todo hino, tá? A todo momento, não. Ministração é uma vez ou outra, até porque nós não somos pregadores. Mas nós temos que estar prontos, sim, para poder envolver, né, todo o coral da igreja para cantar junto com a gente, para adorar junto com a gente. E depois nós temos a nossa expressão corporal. A gente sabe que a nossa postura diante da situação vai mostrar o que nós realmente queremos. Se eu estiver fechado, ninguém vai nem ligar porque eu estou fazendo. Se eu tiver toda uma felicidade sem nexo, tá vendo? Todo mundo vai estar observando. E nós somos um livro aberto, nós estamos sendo sim observados por todos que entram na igreja, por todos que estão ali. Você escolheu ser ministro de louvor, você escolheu ser adorador, então você faz parte da linha de frente, você precisa se preparar para estar lá, tá? Não é de qualquer jeito. Você precisa ter um sorriso, né, interessante naquilo que você está fazendo. Você precisa ter uma expressão, sim, né, de verdadeiro adorador, porque o verdadeiro adorador adora a Deus de corpo, alma e espírito. Então você precisa sim se entregar. O hino cresce, eu estou me entregando, eu estou pulando, eu estou dançando, eu estou ajoelhando, eu estou fazendo o meu melhor, sabe? A expressão corporal, ela revela muito o que você está sentindo. E às vezes a gente fica muito preso, e esse estar preso atrapalha o andamento também da igreja, de se soltar, de se entregar perante Deus, de corpo, alma e espírito. A gente não pode proporcionar isso para a igreja, a gente tem que proporcionar a liberdade. Nós somos libertos, nós estamos lá em cima porque nós escolhemos adorar a Deus, porque nós escolhemos levantar a nossa mão, porque nós escolhemos nos entregar, tá? E isso também envolve a expressão facial. Não adianta o meu corpo estar lá e eu estar com a cara desse jeito. Não adianta, não. A expressão facial. Adorador. Adorador por excelência. Vitorioso és, na tempestade está. E aquele sorriso, teu nome infalível é. E assim você vai trabalhando a sua expressão, você vai trabalhando a sua expressão facial, a sua expressão corporal e vai dedicando o seu melhor perante Deus, tá? A gente precisa dedicar o nosso melhor perante Deus e a gente precisa corrigir isso, tá bom? Pessoal, é isso. Eu sei que ficou bem longo, nós estamos chegando em 30 minutos de vídeo, mas eu tenho certeza que todas as informações você pode levar para a sua vida e você pode ouvir esse vídeo aí pelo menos uma vez na semana, 30 minutinhos uma vez na semana, e lembrando desses pontos para que você possa melhorar, tá? Porque eu busco, diante disso, estar melhorando. E eu quero sim que a gente melhore junto.
Eu não quero que ninguém fique para trás, ninguém se desprenda. Eu quero compartilhar com vocês coisas boas para que vocês possam desenvolver essas coisas boas, tá bom? Não vou prolongar mais, mas que Deus esteja com você, que o seu talento, que o seu dom seja realmente utilizado e que você possa dar valor ao que Deus te deu. E dar valor significa se aperfeiçoar no talento que Deus te deu. Ao invés de você receber uma moeda e guardá-la, não, você está se transformando ela em 2, 3 moedas, porque você sabe sim que o que Deus te deu pode ser melhor se você se dedicar, tá bom? Então, bom trabalho a todos, se dediquem, se esforcem, contem comigo no que vocês precisarem. Estou à disposição para poder ensiná-los, para poder ajudá-los, para poder mostrar o caminho certo na área vocal e a gente vai crescendo junto, tá? Que Deus te abençoe. Amém.